Fala, meu jovem! Hoje vamos falar sobre o iodo. É um mineral iodo tão importante para o funcionamento da glândula tireoide, tudo bem? Essa glândula que está aqui nessa região do pescoço da testa. É para sentir a glândula aqui, mas não vai mexer não. Deixa a glândula quieta, não mexe com quem está quieto. Ou vai que você causa um dano aí, desenvolve aí um hipotireoidismo, certo? Deixa essa glândula quieta. Bom, mas vamos lá. Então, olhando aqui, nós temos a glândula tireoide que fica nessa região do pescoço. Agora, pessoal, é até engraçado que às vezes eu vou falar sobre o iodo, vou falar sobre a glândula tireoide, aí os alunos chegam para mim, professor, eu tenho tireoide. Claro que tem, meu jovem. Todos nós temos tireoide. Essa glândulazinha que está aqui nessa região do pescoço, ela é extremamente importante e de alta relevância para o controle do nosso metabolismo. Se não tiver tireoide, o seu metabolismo simplesmente para. E é evidente, você ganha um paletó de madeira, tá bom? Então, claro que tem. Na verdade, o que esses alunos geralmente querem dizer é que eles têm alguma disfunção na tireoide, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, e esses problemas eles estão diretamente relacionados a esse sal mineral que nós estamos estudando agora, que é o iodo, né? Na forma de imenso. Bem? E o iodo, ele será de fato as maiores quantidades de iodo que nós ingerimos, eles serão utilizados pela glândula tireoide para produzir basicamente dois hormônios. O T3, que é a triiodotironina, como o próprio nome diz, triiodo, então tem 3 átomos de iodo lá, e o T4, que é a tiroxina. Para funcionar, o T4 ele deve ser convertido em T3. O T3 é a forma ativa do hormônio. Né? Então é isso. Então a nossa glândula, a glândula tireoide, ela precisa do iodo para produzir o T3 e o T4, a triiodotironina e a tiroxina. Se faltar iodo, a glândula não tem como produzir os seus hormônios. E aí qual é a função desses hormônios? Esses hormônios, eles regulam o metabolismo da seguinte forma. Uma vez liberados na nossa corrente sanguínea, esses hormônios eles vão acelerar o metabolismo. Por exemplo, eles ajudam a te despertar, a te acordar. E, por exemplo, se for como eu, né? Você vai, acorda de manhã e vai ali para a academia, levantar peso, puxar ferro, né? Praticar uma atividade física para ficar forte. O seu corpo ele precisa produzir T3 e T4 para que você tenha a energia necessária, a disposição necessária para a realização da atividade. E quando você começa a praticar a atividade física, o seu corpo começa a acelerar, seu coração começa a disparar, você começa a sentir esses efeitos, é mais T3, mais T4 sendo liberado para acelerar o seu metabolismo e você conseguir dar conta do recado. Aí sabe aquele dia que você acorda mole, sem força para nada, a preguiça vem se você não vai para a academia, né? Malhar, levantar peso, botar força, puxar ferro, tá bom? Então, nesses dias, o seu corpo provavelmente estava com um baixo depósito, um dos possíveis motivos, né? Tem outros, mas um dos possíveis motivos, você estava lá com um baixo depósito de iodo, está faltando iodo na sua alimentação, você ficou fraco, ficou sem força, ok? Não tinha o T3 para acelerar o seu metabolismo. E aí é que vem a parte interessante, né? O seu corpo, ele libera o TSH. Bem, o nosso corpo ele vai liberar o TSH. TSH, hormônio estimulante da tireoide. E o que ele faz, como o próprio nome diz, é estimular a tireoide, estimulando-a a liberar mais T3 e mais T4. É até aí, pessoal, que vem o exame. O médico, para olhar se os seus hormônios estão funcionando de forma adequada, ele pede um exame que vai medir o TSH. Isso porque, se o TSH estiver muito alto, isso indica que você está liberando pouco T3 e pouco T4. Porque o seu corpo, para tentar balancear, para tentar fazer com que você libere mais T3 e mais T4, ele tenta estimular. E aí é que tá. O TSH é hormônio estimulante da tireoide, ou hormônio tireotrófico.
Tá bem? Então, hormônio estimulante da tireoide. Ele vai estimular a tireoide a liberar mais hormônios. Se você está liberando pouco hormônio, o seu corpo vai libera mais estimulante, libera mais TSH, para que ele estimule e faça com que esses hormônios aumentem. Se você já tem muito T3 e muito T4, o seu corpo vai liberar menos TSH para você diminuir um pouquinho essa quantidade. E é assim que o nosso corpo ele vai regulando ao longo do dia. Se você está precisando, começou a praticar uma atividade física, precisando acelerar o metabolismo, ele aumenta um pouquinho o TSH, estimula a tireoide para a tireoide produzir mais T3 e mais T4. Como o T3 e o T4 subiram muito e você acelerou muito, está na hora de desacelerar. Aí o seu corpo, epa, tem T3 e T4 demais aqui. Aí ele corta, diminui a produção do TSH, não tem mais, o TSH quem estimula a tireoide, ele para de estimular a tireoide, e T3 e T4 começa a cair. Ok? Ficou claro isso aí? Então, liberou muito o TSH, ele estimula a tireoide, só T3 e T4. Agora, professor, o médico pediu para eu fazer um exame, aí o exame veio com TSH alto, o TSH está lá em cima. Aí o médico disse que eu estou com hipotireoidismo. Pois é, pouco. O TSH está alto, porque você tem pouco T3 e pouco T4, você está com sua tireoide trabalhando pouco, está com hipotireoidismo. O TSH subiu para tentar estimular a tireoide e fazer com que o T3 e T4 subam, já que eles estão baixos. Veja que interessante. Agora, professor, e o contrário? Eu fiz o exame, meu TSH deu baixo. Você já tem muito T3 e muito T4, então não tem mais para que estimular uma glândula que já está trabalhando demais, já está liberando hormônio demais. Então, diminui o estímulo. Espero que isso tenha ficado bem claro. Agora, quando você fez aquele seu exame, e aí o médico descobre que você está ali muito acelerado, né? Está estressado, não consegue dormir, está muito aperreado, ele já sabe. Esse cara aí está com hipertireoidismo. O TSH deu baixo, o T3, T4 deu alto, hipertireoidismo, esse cara aí vai ter que relaxar um pouquinho, tem iodo até demais já. Bom, ou você faz um outro exame, estava com hipotireoidismo. Gente, essas disfunções, hipotireoidismo que deixa o seu metabolismo lento, sabe aquele pessoal que come um pouquinho de nada e já engorda? Está? Sabe aquele pessoal que come muito e não engorda? Isso está muito rápido. T3, T4, é que tá. Geralmente quem tem hipertireoidismo não engorda com facilidade. Ao passo que quem tem hipotireoidismo engorda com facilidade. Por quê? Hipertireoidismo, hormônio demais, T3 e T4 demais, metabolismo acelerado, queima tudo que você está comendo, fica magrinho, mas também fica estressado, não consegue se concentrar direito, tá? Não consegue dormir direito. T3 e T4 baixo, tem pouco hormônio, estou com hipotireoidismo, come um pouquinho, já engorda, já fica aquele povo que come pouco e já ganha peso. O metabolismo está lento, não tem energia para a realização das atividades, está cansado o tempo todo, consumo o tempo todo. Então veja, hormônio demais é ruim, de menos é ruim também. O nosso corpo ele precisa atingir um estado que é chamado de homeostasia. Então, precisa de um equilíbrio. Nosso corpo, há momentos, quando você acorda de manhã, ele tem que acelerar. Então, nessa hora, ele tem que aumentar a produção dos hormônios. Está chegando, ficou à noite, está chegando a dormir em ambiente escuro, o seu olho percebe que está escuro, ele avisa o seu cérebro, começa a produzir o hormônio melatonina, né? Isso aí é um aviso. Está na hora de dormir, baixa a produção desse hormônio. O corpo começa a diminuir a produção de T3 e T4 para que você possa finalmente dormir e possa adormecer. Então é isso, né? O nosso corpo ele tem que estar em homeostasia, em equilíbrio. Ok? Quando precisa acelerar, ele acelera. Quando precisa desacelerar, ele desacelera. Tá? Busquemos o equilíbrio, coisa controlada, equilibrada, nada de mais, nada de menos. Né? Então é isso. E se a sua tireoide não está funcionando direito, ela pode inflamar, levando ao desenvolvimento do ósseo. Então você fica aí com a tireoide, ela inflama, fica essa bola no pescoço que nada mais é do que a glândula tireoide. Bom,
E quantos alimentos ricos em iodo? Pessoal, a maioria dos alimentos ricos em iodo são alimentos provenientes do mar, da água salgada. Peixe de água salgada, por exemplo, eles são ricos em iodo. Certo? Frutos marinhos são ricos em iodo. A pessoa não gosta de peixe, não come fruto marinho. Até porque comer camarão, lagosta, né? São frutos marinhos, é muito caro. Fato é. Aí outras não gosta de peixe, não gosta disso. Você tem, por exemplo, então, gosta de sushi? A alga nori, certo? Aquela algazinha ali é extremamente rica em iodo. Algas, elas acumulam quantidades gigantescas de iodo. Mas se o cara não gosta de peixe, provavelmente não gosta de sushi, né? Já que sushi tem peixe. Aí tem alguns alimentos de origem vegetal também. Ovos são bem ricos em iodo, só que aí o ovo já vai depender. E o ovo, a carne, já vai depender daquilo com que o animal foi alimentado. O animal está passando um solo pobre em iodo, então difícil vai ter pouco iodo. E garantindo mesmo animais de água salgada. Você tem alguns vegetais que têm iodo, mas em quantidades muito pequenas. Então veja que é difícil conseguir iodo se você não come alimentos provenientes do mar. Certo? Por esse motivo, o iodo hoje em dia ele é suplementado, ele é adicionado no sal de cozinha. Então todo mundo come sal de cozinha, ninguém deve ter problema com iodo não, né? Tem, pessoal, sabe por quê? O iodo ele é extremamente volátil, ainda que no sal de cozinha ele esteja na forma de iodeto de sódio, né? O Na ligado ao iodo, que dá uma certa estabilidade, mas isso não altera o fato de que ele ainda é volátil. Então você está ali, você pegou seu pacote de sal, tem iodo ali dentro? Tem. Cortei o sal, o iodo começou a evaporar. Certo? Então depois de um certo tempo ele acaba esvaindo ali. Certo? Aquele iodo contido no sal, talvez ele até consiga fornecer as quantidades, os requerimentos mínimos. E é importante você lembrar, requerimento mínimo não é requerimento ideal. Bom, então esse cabe até um vídeo só para falar sobre como conseguir iodo na sua dieta de forma garantida. Iodo na quantidade ideal, que não é na mínima. Até porque o iodo, eu falei muito que o iodo ele funciona na tireoide, né? A gente foca muito a tireoide, porque essa aula aqui ela meio que foca que você se prepare para o seu Enem, para o seu vestibular, para a sua prova e afins. Mas o iodo tem diversas outras funções. Por exemplo, tem um bebê ali, lá por volta da 14ª, 15ª semana, o bebezinho está formando ali o seu sistema nervoso central. Se não tiver iodo, não forma direito. Aquele bebezinho ele vai ter já problemas neurológicos, já problemas de formação do sistema neurológico. O iodo é muito importante para formar. Inclusive, já adulto, né? Beleza, minha mãe consumiu, minha mãe comia peixe, tem iodo adequado, eu me formei bem. Aí chega uma certa idade, você começa a ter problemas de memória, começa a não pensar direito. Pois é, o iodo atua no cérebro, e se você não tiver iodo, a sua memória começa a falhar. Veja como o iodo é relevante. O iodo atua, ainda que eu fale muito da parte tireoide, tem várias outras funções. O iodo, por exemplo, atua na sua pele. Se você não tiver iodo nessa área da pele, nem suar direito você consegue. Então veja que são diversas funções. De fato, a parte de tireoide é o que mais aparece nas avaliações para as quais você deve estar se preparando. Mas tem diversas outras. Okay? E com isso nós finalizamos essa aula. Iodo, valeu e até